Olá, amigos, no Fala Xerife dessa segunda-feira, fala a respeito de alguns jogos, né? A boa vitória do Vasco diante do Atlético Mineiro, 1-0, parabenizar o Vasco, também a vitória do Flamengo diante do Curitiba, né? E vamos começar pelo jogo do Vasco. O Vasco ganhou de 1-0, né? Um jogo difícil, uma equipe cascuda, logo no início do jogo faz 1-0, né? É um jogo muito bem disputado. O Vasco jogou bem, pega uma equipe cascuda, essa equipe do Atlético Mineiro, jogadores que tem, olha o banco do Atlético Mineiro, é uma equipe muito forte, ainda não se encontrou na competição de pegar uma sequência de vitórias, né, muito bem treinada pelo Filipão, mas ainda não pegou essa sequência. Eu acho que o Atlético tem tudo aí para estar lutando ainda lá por cima, no G6 ali, em busca da Libertadores, e é fundamental ganhar os próximos jogos, né, até porque já virou o turno e o Atlético precisa melhorar, precisa vencer. Mas não vem jogando mal, não. O ruim, eu acho que para não digo o torcedor, porque ele vive de resultado, mas quem faz a comissão, o Filipão, as pessoas que trabalham no Atlético, o ruim é que eles sabem que poderiam ter ganho alguns jogos. Jogou bem contra o Vasco, né? Foi para cima, tomou um gol, né? O Vasco fez o resultado e também jogou bem a equipe do Vasco. O Vasco jogou bem, parabéns ao Ramon Dias, né? O Vasco, se jogar assim, eu acredito que não caia, né? As outras equipes consideradas que estavam lá embaixo também venceram, mas o Vasco tem que preocupar somente nele agora, né? O Vasco tem jogos difíceis, pega o Palmeiras, tem clássico Fluminense, tem um Bahia lá em Salvador, enfim, são jogos dificílimos e precisa somar pontos. Pega agora 2 jogos cascudos, né? Que é o Palmeiras e a equipe do Bahia. Depois vem e recebe o Fluminense, o Maracanã. Mas o Vasco está no caminho certo. Eu gosto muito do treinador, do Ramon Dias. Quando eu estive jogando na Argentina, ele era o treinador do River, ele é bom treinador, ele gosta de jogar ofensivamente. Acho que ela acertou em cheio, o Medel tem que ser líbero. E quando eu vi as pessoas narrando o jogo, o Bambu de lateral, não tem nada de lateral, ali são 3 zagueiros, ali o Bambu com mais liberdade pro lado direito, né, o lateral esquerdo com mais opção de sair jogando pela categoria também, o nível, e o Bambu se mantendo ali na direita, mas fazendo esses 3 zagueiros. O Medel, eu gosto, ele pode até jogar de zagueiro, ele não é muito alto, mas os grandes jogos de Medel, quando se destacou aquela seleção, né, chilena, ele jogando de líbero, vindo de trás com categoria, ele tem uma força, uma raça incrível, né, o torcedor do Vasco começa a ver isso nele, a experiência que ele tem. Eu acho que foi uma boa contratação, uma ótima, né, experiente e muita saúde ainda para se jogar futebol. E ele de líbero, ele dá essa qualidade, ele cobre muito bem, ele é veloz, ele é inteligente, então eu acho que o Vasco está no caminho certo, contratou bons jogadores e tem tudo para arrancar, né, arrancar nesse campeonato brasileiro. Parabenizar a equipe do Vasco e o Atlético continua lutando. Tem um bom time, um bom treinador, como eu falei, uma ótima torcida, tem tudo para fazer grandes jogos. E parabenizar todo o time do Vasco, comissão técnica, mas principalmente um show à parte da torcida vascaína. É aquilo que eu falo, né? Quem é torcedor sabe do Vasco, a paixão que tem, lotou o Maracanã. É uma festa linda, maravilhosa, né? O Vasco tem que jogar no Maracanã sim, quando puder, tem sempre que jogar no Maracanã com o apoio da sua torcida. Faz parte do jogo, né? Precisa melhorar o gramado? Precisa, né? Quando a gente viu que choveu, teve alguns problemas, mas enfim, tem que cuidar, mas os grandes clubes têm que jogar assim no Maracanã. É claro que o Botafogo tem sua casa, o Vasco em algum momento também tem que jogar na sua casa, né? Mas é muito lindo ver o Vasco no Maracanã e sua torcida. Parabenizar o Vasco, uma ótima vitória aos seus jogadores, a todos, comissão e principalmente essa torcida. Parabéns, Vascão. Bom, agora falar a respeito do Flamengo, né? O Flamengo, que boa vitória diante do Curitiba, né? 2-2, depois daquele gol de Gerson, que golaço, né? Curitiba conseguiu, né? 1-0, 1-1, 2-1, e aí o Curitiba conseguiu empatar, né? O Flamengo vira o primeiro tempo, logo no início empatando, e aí aquele belo gol de Gerson. É o seguinte, que eu acho. Acho que o Flamengo tem que pensar na Copa do Brasil, não tem que pensar em brasileiro, mas, aí tem o mais. Só tem 2 times que, se o Botafogo relaxar, sabe que pode encostar pelo elenco que tem. Um é o Palmeiras, o outro é o Flamengo, não tem jeito. Os 2 clubes são muito fortes, né? Eu acho que é uma pontuação enorme, o time do Botafogo está unido, está forte, eu acho que é o grande favorito para ganhar o título, mas sempre olhando ali no retrovisor, porque realmente o Flamengo é muito forte, ganhou de 3-2, uma equipe do Curitiba que nos últimos jogos vem jogando bem, perdeu alguns jogos, se recupera, é como eu falei, eu gostei do que eu vi do Curitiba, está tendo aquela reação, pode cair, pode não cair, pode também, porque eu gostei do Curitiba, tem melhorado. A gente sabe que é muito difícil você estar ali embaixo lutando, né? Uma equipe fortíssima como é a do Flamengo, mesmo jogando em casa, e o Flamengo ganhou o jogo, está ali tranquilamente, 35 pontos, né?
muita diferença ainda, 13 pontos da equipe do Botafogo, depois tem a equipe do 37, a equipe do Palmeiras, com 11 diferenças. Enfim, são aquelas equipes que sempre vão estar ali em cima, lutando, ou por título ou não, mas sempre lutando pela categoria. E o Flamengo ganhou na raça, na vontade, um jogo difícil, na categoria dos seus jogadores, na qualidade dos seus jogadores. O Flamengo tem que pensar assim, ali em cima, né, tem vaga de Libertadores, tem tudo, mas o Flamengo sabe, se ganhar a Copa do Brasil, já está na Libertadores também o ano que vem. Aí vai trabalhar muito mais tranquilo. Mas o título da Copa do Brasil não é agora. E pega um São Paulo motivado e cascudo, então tem que esperar. Mas essa vitória foi boa, parabenizar a equipe do Flamengo, porque aí fica lá em cima também, lutando também para esse título. Tá longe, tá difícil, tá. Mas Flamengo é Flamengo, tem torcida, tem jogadores, e a gente sabe que tudo pode mudar. O Botafogo não pode dar mole, mas também, acima do Flamengo, tem uma equipe cascuda hoje, que é a equipe do Palmeiras. Bom jogo do Flamengo, uma boa vitória, e agora é pensar no futuro. Fala, galera, agora falar de Goiás e Atlético Paranaense. É incrível, se o Atlético Paranaense ganhar, ele encosta ali no G4 e fica já garantido no G6, né, que é vaga de Libertadores direto, né, equipe muito boa, muito cascuda, pega o Goiás mesmo fora de casa, o Goiás que precisa somar pontos, tem 22 pontos, ganhando vai a 25, né, sai um pouco daquele sufoco que é, né, tá embaixo, lutando para o rebaixamento, isso é muito ruim. O Goiás todo ano é a mesma coisa, né, lutando para esse rebaixamento, normal, faz parte, tem um ano que foi melhor, o ano passado lutou muito, a gente sabe que o que o Goiás arrecada é pouco para se contratar grandes jogadores, mas tem que trabalhar, tem que ter um treinador que conheça o que é o Goiás, que é a sua torcida, e trabalhar em silêncio. Eu acho que tem chance de se manter também na primeira divisão, se manteve esse ano, e esse ano agora tem chance de se manter, está lutando ali. O Goiás é aquele time aguerrido, lutador, e tem que ser, não pode mudar sua característica, né, e pega uma equipe cascuda, o Atlético Paranaense, essa equipe que, como eu disse, é a equipe que tem bons jogadores, que tem qualidade e que principalmente tem uma gestão ótima. Eu gosto sempre, quando eu falo de um Atlético, falar da gestão. O sucesso do Atlético está na gestão, um campo espetacular, um trabalho de base espetacular. Pouca gente tem esse trabalho de base no Brasil, alguns clubes grandes só, mas o Atlético é pioneiro de tudo isso. E tem um time muito bom, muito bem treinado, equipe cascuda que sabe o que quer, jogadores importantes, experientes, e não tem problema nenhum. O Atlético joga com qualquer time do futebol brasileiro. Eu digo qualquer, do primeiro Botafogo, Flamengo, Palmeiras, até agora o Goiás, e vai jogar da mesma maneira, joga para ganhar, fechado, contra-ataque, velocidade, jogadores inteligentes, tanto no meio como na frente. Então eu espero um grande jogo nessa segunda-feira entre Goiás e Atlético Paranaense. Fala, galera, não ganhou um dindizinho no final de semana? No início já tem. Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte, nosso amor, Goiás e Atlético Paranaense. Vai lá e acessa, igual o caldo de cana, busca esse didizinho, que é, na hora, o selo do xerife Esporte da Sorte. Um beijo no coração de todos e um ótimo início de semana. Valeu, galera, Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte, nosso amor. Fala, pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana, mais ou menos, para os times pernambucanos. Isso mesmo, sexta-feira o Sport perdeu por 3-1 sua partida diante da equipe do Guarani. O Sport, mais uma vez, não consegue jogar bem fora de casa. O Sport tem que abrir o olho. O Sport vem conseguindo fazer pontos importantes dentro de casa, mas fora de casa o Sport deixa muito a desejar mesmo. O Sport não teve o seu nível técnico lá em cima, como ele consegue manter dentro da Ilha do Retiro. E não é a primeira vez que o Sport não consegue performar fora de casa. Tem que ligar o alerta assim, porque pontos fora de casa, no final lá do campeonato, vai somar bastante. O Sport não consegue render. O Sport começou num jogo muito moroso, com a marcação um pouco frouxa, né, para a equipe do Guarani. A equipe do Guarani, precisando do resultado, teve um volume de jogo muito melhor do que a equipe do Sport e conseguiu um bom resultado por 3-1. O Sport tem que ligar o alerta assim, por mais que hoje o Sport esteja no G4, mas as equipes que estão lá embaixo estão chegando, e chegando muito forte. Então o Sport abre o olho para ontem e começa a jogar melhor fora de casa, porque o Sport precisa pontuar também fora de casa. Tá bom, pessoal? Falar do Náutico, o Náutico consegue um bom empate diante da equipe do Brusque por 2-2. O Ribamar fez uma excelente partida. Gostei do que eu vi sobre o Ribamar, mas o Náutico toma muitos gols, simplesmente de bola parada. O Náutico toma mais um gol num vacilo gigante da parte defensiva da equipe do Náutico. Toma um gol de empate ali, uma falta de atenção, uma bola raspada, tinha 3 homens no primeiro poste que não conseguiu desviar.
e a bola sobra sozinho para o defensor fazer o gol do empate da equipe do Brusque. O Náutico consegue sim um ponto muito importante. Ainda tem um jogo hoje para fechar a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o São Bernardo, né? E o São Bernardo precisa vencer se ele quer entrar no G8 desse Campeonato Brasileiro. Só lembrando que se o campeonato terminasse hoje, a equipe do Náutico estaria classificada na 8ª colocação. E lembrando a você, torcedor alvirrubro, que o Náutico ainda joga a última partida nos aflitos diante da equipe do São Bernardo. Então, só depende do Náutico. É vencer ou vencer dentro de casa, que aí sim o Náutico vai ficar com a vaga nesse G8 do Campeonato Brasileiro, da Série C, e vai se classificar para a próxima fase, que é o mais importante. Um dos grandes objetivos do Náutico nesse ano é se classificar entre os 8 e depois, quem sabe o Náutico não consiga o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Também teve o Retrô não conseguiu jogar bem novamente dentro da equipe do Maranhão. 2-2, o Retrô com 2 jogadores a mais. O Retrô não conseguiu desempenhar um bom futebol. O segundo gol do Retrô, o Jean atabalhoado, sai ali, o jogador do Maranhão sem chance nenhuma de gol, na verdade. O zagueiro estava chegando, tinha o volante também chegando, o lateral oposto, enfim, atabalhoado, sai ali desesperado, na verdade, né? E consegue ali sair muito mal, e o jogador do Maranhão empata a partida no finalzinho do jogo, vai para os pênaltis e dá Maranhão. O Retrô mais uma vez fica fora do último mata-mata, né? No ano passado ele caiu para o Santa Cruz no primeiro mata-mata, desta vez tinha tudo para passar de fase, porque equipe tem, planejamento tem, né? Uma boa equipe, bem montada, um bom treinador, mas não conseguiu nessa reta final chegar com muita força. Isso é muito ruim para o futebol pernambucano. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, e a hora de faturar, Esporte da Sorte, meu amor, aqui, ó, a melhor que tá tendo, é muito mais que bet. Então vem embora fazer suas apostas. Tem grandes jogos no dia de hoje, tem Série A, tem Série C, enfim, tem jogos da Premier League. Então você já sabe, Esporte da Sorte é muito mais que bet.